agradecemos em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe. Aleluia. Vamos ler a palavra, irmãos, em Lucas capítulo 16, versículo 1 e 2. Lucas 16, 1 e 2. Eu quero saudar a mãe da Denise, esposa do meu cunhado, irmão Datânio, que está aqui nesta noite juntamente com seu esposo. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Ficamos felizes de ter vocês aqui. E são sempre bem-vindos quando quiserem voltar. Lucas capítulo 16, versículo 2. Os irmãos acharam, digam amém. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia lhe foram contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Preste contas da tua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. Amém, irmãos? Noutra tradução, pode sentar, irmãos. Noutra tradução diferente diz mordomia. E era um mordomo daquele homem. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar esta oportunidade. Também saudar a todos os irmãos, pastor Paulo, os obreiros da casa do Senhor. Nós estamos aqui na presença de Deus para agradecer a Deus a sua bondade, a sua misericórdia a cada dia, irmãos. E nesta palavra que eu vos trago nesta noite, nesses minutos, irmãos, eu quero falar. A Bíblia fala em muitas coisas na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos pecadores, que somos devedores de Deus. Tudo que nós fizermos, nós sempre vamos dever para Deus. Nunca vamos pagar tudo que Deus já fez pela nossa vida. A Bíblia também fala de outras coisas, que todos os filhos dele são servos. E o servo por excelência foi Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, se não me engano, que ele assumiu a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Então, irmãos amados, e uma das coisas que Deus nos chamou foi ser administrador, mordomos. Nós somos mordomos do que, irmãos amados? Somos mordomos de Deus. Ficamos nos perguntando: que sentido somos mordomos de Deus? E devemos tudo a Ele neste presente que estamos vivendo. Nós somos como um caseiro de uma fazenda. O dono não é o que fica ali. Quem fica ali cuidando de todas as coisas é o mordomo, o administrador, o caseiro. Ele cuida de tudo, ele faz tudo, ele age de todas as maneiras, mas ele não é o dono. Ele é alguma pessoa encarregada com autoridade que pode fazer todas as coisas. Assim Deus nos encarregou, irmãos, a nossa vida. O que estamos fazendo com a nossa vida? Que mordomia é da nossa vida? Deus nos confiou muitas coisas, mas todas as coisas aqui neste mundo são passageiras e vão ficar aqui. Somente as coisas eternas são a nossa possessão. Se nós tivermos fé aqui na terra, Deus vai honrar um dia a nossa fé lá no céu. Se nós crermos aqui na terra, a nossa salvação vai permanecer no céu. Se nós formos santos aqui na terra, um dia nós vamos entrar no céu. Porque a palavra de Deus nos garante que a nossa possessão é no céu. Ainda que possamos ter todas as coisas nesta vida, possamos ter posses, possamos ter riquezas, possamos ter bênçãos, coisas variadas, podemos ter talentos, tantas coisas maravilhosas, ainda tudo isso aqui vai ficar um dia nesta terra. Todas as pessoas que estão morrendo de Covid, estão morrendo de outras doenças, no momento que elas partem, elas não levam mais nada. Assim também, tudo que nós fizermos nesta vida está diante dos olhos de Deus, está diante dos olhos do Todo-Poderoso, a quem um dia temos que prestar conta. E ele falou, através desse homem rico, chegou para o seu mordomo e disse:
Que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque tu não podes ser mais o meu mordomo. Ou seja, chegou um momento que estava se terminando a hora daquele homem, dele continuar fazendo a sua vontade. Agora ele deveria prestar conta da sua mordomia, e que Deus havia dado para ele. Em primeiro lugar, Deus nos confiou a nossa alma. Um dia Deus, pelo seu poder, Ele soprou fôlego de vida no barro que foi feito da terra, e na união do barro e com fôlego de vida foi criada a alma do ser humano. Essa alma que nós temos em nós, que é a nossa vontade, as nossas afeições, os nossos desejos, o que nós queremos fazer, nós fazemos. O que nós queremos assim fazer de melhor ou de pior na nossa vida, nós temos toda a liberdade. Mas nós um dia vamos prestar contas da nossa alma na presença de Deus. Quando sentimos amor, nós podemos com a nossa alma sentir amor, ou podemos sentir ódio por uma pessoa. Podemos sentir alegria, ou podemos sentir tristeza. Podemos sentir desejo, ou podemos sentir nojo de alguma coisa na nossa vida. E podemos ter esperança, ou podemos ter medo em situações difíceis. Tudo isso é a nossa alma que decide. Jesus disse que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que era a nossa alma da presença de Deus. Quantas vezes tu está andando em caminhos errados, está tomando decisões erradas na tua vida, está fazendo coisas que Deus está olhando, e um dia tu vai prestar conta daquilo que você está fazendo na tua vida. Vai prestar conta da tua alma e da tua vontade para Deus. Somos responsáveis diante de Deus por todos os pensamentos e impulsos da nossa alma. Tudo que a nossa alma desejar, tudo um dia ficará na presença de Deus. Mas não é só o interior. Deus nos deu um corpo também. Deus nos deu um corpo. No Salmo 139, no versículo 13, Davi disse assim: tu me formou de uma maneira maravilhosa, e viste meu ser informe ainda no ventre da minha mãe. Em Jó capítulo 10, versículo 8, diz que o Senhor fez, tu me entreteceste, disse Jó. Aleluias. E esse corpo é um instrumento maravilhoso que Deus nos deu. O coração, ele pulsa mais de 40 milhões de vezes por ano, o nosso coração. E eu tenho 56 anos de idade, irmãos. Imagine 40 milhões vezes 56. Quantas vezes esse coração está sempre aqui, ó, batendo. Não existe máquina feita na terra melhor do que o que Deus fez com as suas mãos poderosas, que é o nosso corpo, irmãos amados. Deus fez algo maravilhoso. Nem o computador mais famoso é melhor do que o corpo que Deus fez para ti. Não existe câmera melhor que os teus olhos. E Deus também nos deu a língua. E o salmista disse que Deus havia dado essa língua para ele louvar o nome do Senhor. Quantas vezes nós usamos a nossa língua para o mal, para ferir pessoas, para agredir pessoas, para machucar pessoas? Quantas vezes usamos a nossa língua para se queixar, para ficar reclamando da vida, reclamando das coisas, em vez de usar a nossa língua para adorar a Deus, para ter fé, dizer assim: não, as coisas estão difíceis, mas nós vamos vencer. Nós vamos crer que Deus vai nos ajudar, e Deus começa a honrar a tua fé. Deus começa a honrar quando tu glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Aleluia! É por isso, irmãos, que Deus nos deu essa língua. E em Isaías 50, versículo 4, diz assim: Deus me deu uma língua erudita para dizer uma boa palavra ao cansado. Aleluia! Deus te deu uma palavra que traz alegria para as pessoas. Quando tu leva a preciosa semente gemendo e chorando, tu voltará com alegria, trazendo contigo teus molhos. É porque Deus é fiel, irmãos. E o Deus fiel está aqui nesta noite para abençoar a tua vida.
Ele está aqui para ouvir o teu clamor, Ele está aqui para ouvir a tua oração, o teu agradecimento, irmãos amados. Com Deus que nós temos, nós não temos motivo para nos queixar. E eu peço perdão para Deus de quantas vezes eu já errei, quantas vezes eu já falei, quantas vezes falei besteira, bobagem, usei a minha boca, deixei Satanás usar meus lábios, deixei Satanás fazer que veneno saísse da minha boca para ferir pessoas. Quantas vezes nós já fizemos, irmãos? Diante de Deus, diante do Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso coração, e Ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele sabe quantas vezes nós já erramos. Sabe hoje, sabe neste exato momento, que quem sabe hoje tu estavas te queixando, mas usa a tua língua para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, diz que antes dos nossos membros, as mãos, os pés, coisas maravilhosas que Deus fez. Não existe, irmãos, coisas mais maravilhosas que o nosso corpo que Deus fez. E Paulo diz assim: não use como instrumentos do pecado, mas use como instrumento de justiça os vossos membros. Que os teus pés te levem para onde estão as almas. Que as tuas mãos ajudem a levantar o que está caído. Aleluia. Que teus olhos vejam o sofrimento das pessoas. Não fica zombando das pessoas, não fica olhando e desprezando as pessoas, mas olha para as pessoas como elas querem, como Deus quer que tu olhe para elas. Aleluia. É porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos deu bênçãos tremendas. Deus nos deu o alimento. O alimento é para nosso sustento, para nossa saúde. Ele nos deu vestuário, não é para nós exaltar nossa vaidade, não nos deu um vestuário para nós ficar ostentando na frente das pessoas, não. Deus nos deu para nos cobrirmos, irmãos amados, e Ele nos deu um talento maravilhoso que é o dinheiro, para ser usado, para ajudar pessoas que estão precisando, são necessitadas, são carentes, irmãos. Às vezes a gente é tão egoísta, irmãos, e eu não digo só em relação ao dinheiro, em tantas outras coisas a gente é, eu tenho, os outros não me interessam. Mas não é assim que Jesus fez, irmão. Se os discípulos chegassem e dissessem para Jesus assim: Jesus, a multidão aí está louca de fome, nós não temos nada. Jesus disse: eles que se virem, eles que vão resolver. Mas Jesus disse: não, vamos resolver o problema dessas pessoas. E às vezes Deus quer usar a tua vida, Deus quer te dar vitória de um problema, de uma necessidade que tu tem, e tu fica fechando o teu coração, tu fica colocando desculpa, tu fica colocando coisas na tua vida que Deus está vendo que é simplesmente uma mentira, é simplesmente uma coisa para te não fazer o que Ele está mandando na tua vida. Misericórdia. Aleluia. E Ele te deu dinheiro para que tu seja sábio e seja fiel também. Ser fiel no pouco. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. E não é só questão de dinheiro, é fidelidade na casa de Deus, é fidelidade na fé, é fidelidade na oração, em tantas coisas que Deus tem nos dado, irmãos amados. E ainda falando do dinheiro, Davi poderia ter gastado muito dinheiro, mas ele pegou e preservou o dinheiro para fazer a casa de Deus. Moisés também era um administrador, era um mordomo do templo do Senhor. Ele poderia ter dito assim: eu vou pegar um pouquinho de ouro para mim, vai ficar para mim. Não, ele deixava tudo para a bênção de Deus no meio do povo de Israel. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que ser sábios. Quantas vezes nós somos tão insensatos, irmão, tão preocupados com uma roupa nova, tão preocupados com uma coisa moderna que lançaram aí, irmãos amados, enquanto há pessoas que não têm nada, irmão. Lá perto do meu trabalho eu vi uma mulher venezuelana com 2 filhos com cartaz assim: eu não tenho nada, eu sou venezuelano. Eu ia passando assim de carro e ela dizendo ali: eu não tenho nada, eu preciso de ajuda. E tu tem a tua casa, tu tem um lugar, tu pode tomar teu chimarrão, teu café, todas as coisas. Aleluia. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente não pensa, a gente é acomodado na nossa vida, na nossa casa. Entrei para dentro da casa, agora eu me atiro. Mas Deus quer que às vezes tu esteja orando, ajudando uma pessoa, porque as pessoas estão precisando. Deus te deu saúde, irmão. Agradece a Deus.
quantos nos hospitais, quantos sem uma perna, sem um braço, quantas pessoas cegas por aí que precisam de ajuda. E Deus te deu todo o teu corpo. Isso é uma mordomia. Isso Deus te deu para te cuidar e fazer da melhor maneira possível na tua vida. Usar bem usado, irmãos. Imagina se o irmão Elodil me desse de presente uma faca e eu pegasse e jogasse a faca num canto e deixasse enferrujar. Ele ia pensar, pá, não tem valor nenhum para presente que eu dei. E Deus nos deu a vida, irmãos. Nós estamos pegando a nossa vida e usando de qualquer maneira, atirando para um canto, ou sendo escravo dos nossos desejos, sendo escravo das nossas concupiscências. Nós não sabemos se controlar, nós somos controlados pelas coisas nossas da nossa vida. Nós queremos bater no pé e queremos que as coisas sejam assim como nós queremos. Não é assim. Tu és servo de Deus, tu és mordomo de Deus. Deus te deu isso aí para te usar de maneira sábia a tua vida. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, irmãos. E nós temos a ajuda, a graça e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Além de tudo que Deus nos dá graça, Ele nos perdoa e nos dá o Espírito Santo, que o irmão leu, que é o Consolador, aleluia, nas nossas vidas. Então, irmãos, é coisa maravilhosa. E tudo isso, mas nós estamos vivendo tudo isso num tempo pequeno. A nossa vida é assim, ó. Daqui um pouquinho a nossa vida passou. E no momento que passou, o corpo parou de funcionar, o corpo vai para a terra, os vermes vão comer, os bichos vão comer, vai se desfazer. Onde está toda a beleza? Onde está todo o orgulho? Onde está toda a eloquência? Onde está toda a erudição? Onde está todo o conhecimento? Onde está todas as faculdades que nós olhávamos para aquela pessoa e admirava aquela pessoa? Não está mais em lugar nenhum, porque morreu, partiu. E no momento que partiu, irmãos, os mortos não precisam de casa, de vestuário, de falar agradável, não precisam de nada. Em Eclesiastes diz: antes que o fio de ouro se parta e o copo de prata se quebre, e o Espírito volte a Deus que o deu. Esse dia está marcado na nossa vida. Esse dia vai chegar. Cada dia que nós vivemos é um dia que nos aproximamos mais desse dia. E nós temos que estar preparados. Eu não estou aqui para meter medo em vocês, porque quem tem Jesus não tem medo, como falou o pastor da morte. Quem tem Jesus tem a esperança da vida eterna. A morte deixou de ser um aguilhão e se tornou uma vitória para o crente. Por isso que nossos irmãos morreram defendendo a fé. Aleluia. Às vezes a gente por lutinha já reclama, já fica pensando assim: eu estou passando uma situação tão difícil, mas tu não morreu, não derramou teu sangue como tantas pessoas derramaram seu sangue. Lá mesmo pelo Estado Islâmico, eles cortavam que nem cortavam um bicho, matando gente assim, ó. Um cara com uma pistola aqui, iam trazendo, ele só dava um tiro na cabeça e mergulhava na água. Dava um tiro na cabeça e mergulhava na água. O que é isso, irmãos? Valor da vida humana. E se tu estivesse ali, quais seriam teus pensamentos? Mas a partir que morreu, se foi tudo. Mas só tem uma coisa: aí tu vai começar a viver a vida espiritual. Aí teus olhos realmente vão se abrir. A tua memória não vai ser esquecida, porque tu vai lembrar de tudo perfeitamente lá no mundo espiritual. Sabe como que a gente sabe, irmãos? Quando tu está deitado, tu está sonhando, parece que os teus olhos estão abertos e tu está vendo tudo. Existe algo a mais além desses nossos olhos, irmão. E tu está ouvindo as coisas. É porque existe o teu espírito. E o teu espírito, depois que deixa o corpo, vai estar mais vivo ainda do que nunca na presença de Deus. Assim era o rico e o Lázaro. Lá no inferno, o rico gemia. O rico via todas as coisas, sentia todas as coisas, mas não podia fazer mais nada pela sua vida. E assim, depois que nós partirmos, não tem mais nada, mas permanece o nosso entendimento, a nossa memória, a nossa vontade. Mas a nossa mordomia acabou. Aí vai chegar o momento, irmãos, do dia do julgamento da nossa vida. Ou é o trono branco, ou nós vamos estar no tribunal de Cristo.
Imagina, irmãos, tu ser julgado, mas não assim, por exemplo, pensar assim, vai estar eu e Deus. Não, vai estar uma multidão de anjos, de pessoas que olhando, e seus olhos estão todos voltados para ti. E naquele momento, quem sabe até você faz um silêncio e Deus fala contigo e disse assim: eu te dei um corpo na terra, eu te dei um corpo para te fazer o melhor. O que tu fez com esse corpo? Eu te dei talentos, eu te dei dons, eu te dei tantas coisas. E o que tu fez com esta vida? Eu te dei um espírito imortal, eu te dei direções claras e expressas no conhecer a mim e a ti mesmo. A gente não só não conhece Deus, como a gente não se conhece muitas vezes. E aí, depois Deus vai dizer como tu empregou teu corpo para satisfazer os teus desejos, as tuas vontades. Tu queria simplesmente saciar o desejo do teu corpo. E como tu empregou os bens que eu te dei? Tu foi os olhos do cego, os pés do coxo, tu foi o ouvido do surdo, tu deu o teu pão para os famintos, tu deu água para os sedentos com a tua vida. E a gente vai falar na presença de Deus essas coisas. Cada minuto, irmãos, que nós passamos na nossa vida está sendo contado na eternidade. E ao ser contado, quer dizer, naquele dia, na presença de Deus, vai aparecer toda a nossa vida. E tudo que nós temos vergonha e queremos nos esconder, vai aparecer. Não tem aonde tu te esconder da presença de Deus. Não tem aonde tu esconder. E o que nós temos que aprender, irmãos? Que é muito curto e incerto o dia da nossa vida. Esteja preparado hoje. Prepara a tua vida hoje, prepara teu coração hoje, prepara a tua alma hoje, que Deus está te oferecendo esta oportunidade. Deus está te chamando com amor. Quando o pai do filho pródigo estava esperando, ele não cansava de esperar. Assim é o amor de Deus por nós. Ele está todos os dias esperando para que nós voltemos para a sua presença, para que busquemos a sua graça, a sua força, porque o dia é muito curto e nós temos que aproveitar para ser fiel. Ser fiel, irmãos. E enquanto o fôlego de Deus está nas nossas narinas, enquanto os nossos pulmões estão respirando, o coração está funcionando, todo o organismo está funcionando, porque no momento que tu fechar os teus olhos e o teu corpo parar, tu não tem mais nada na tua vida. Você foi, entrou na eternidade. Entrou na eternidade. E não há nada, irmãos, no nosso viver, no nosso falar, no nosso agir aqui nesse mundo, que não tenha um impacto na nossa vida espiritual na eternidade. Tudo que tu faz para a tua esposa, tudo que tu faz para o teu esposo, tudo que tu faz para os teus filhos, tudo que tu faz na tua vida, todas as coisas da maneira que tu faz, de uma maneira ou de outra, no teu trabalho, com os irmãos, na igreja, e tudo isso aí tem um impacto na tua vida espiritual na eternidade. E por último, irmãos amados, nós nada fizemos se nós cuidar bem de todas essas coisas que é a nossa obrigação, porque estamos fazendo só o que nos foi mandado. Então, irmãos, a nossa vida é tão curta, tão passageira. Deus só nos pede para nós ser fiéis, ser tementes ao seu nome, se alegrar na sua presença, buscar a sua graça, a sua força, a sua alegria na nossa vida. Não ficar olhando para os outros, não ficar olhando para a direita nem para a esquerda. Deus disse para Josué: não olha para a direita nem para a esquerda, mas antes medita na lei, nessa lei de dia e de noite, porque farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Então, irmãos amados, aleluia, tudo que fazemos, somos movidos por Deus, então a glória dele. E se damos a Ele menos que o total, não somos o mordomo. Não é metade do teu coração, 75% da tua vida, não. É toda a tua vida nas mãos de Deus. É isso, não menos que isso que Deus quer. Toda a tua vida. Não quer dizer que Deus vai ter que fazer absurdos, não. Mas Ele quer ter
assim totalmente o teu compromisso, a tua responsabilidade diante dele. Se nós estamos num trabalho, muitas vezes nós temos responsabilidade. O irmão aqui é líder lá de um grupo de trabalho, e ele tem uma responsabilidade para prestar conta para outras pessoas, para outros líderes. Assim nós temos uma responsabilidade com a nossa vida diante de Deus. Muita responsabilidade. É a maior responsabilidade que Deus nos deu. Porque, irmãos amados, nós estamos tratando com vidas imortais. Deus nos deu as joias mais preciosas deles para nós cuidar, que são as almas. São os perdidos, são os maltrapilhos do mundo, são os solitários do mundo que estão aí jogados, e que Deus tem nos dado a oportunidade para nós falar uma palavra de amor, de fé, de sustentação. Aleluia. E o Senhor nos manda dizendo assim que tudo é possível. Quando Ele desceu do monte da transfiguração com os discípulos, estavam tentando expulsar um demônio. Aí chegou para o pai e perguntou: o que está acontecendo? E aí o pai disse: pega essa criança, joga no fogo e tudo. E aquele pai disse assim: se tu pode me ajudar, faz alguma coisa. E aí Jesus disse assim: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Então na tua vida, irmão, tudo é possível se tu crê. Se tu confiar em Deus, tudo é possível. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, no versículo 14, diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado das suas concupiscências. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, se não me engano, também diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que passando o dia mal, possais estar firmes. E eu quero terminar, irmãos, lendo que Jesus, algo que Deus me deu hoje de manhã, enquanto eu estava meditando. Isso aqui não tem livro nenhum, não tem nada, irmãos. Hoje tu vês Jesus como cordeiro, naquele dia ele será leão. Hoje tu vês Jesus como servo, naquele dia ele será rei. Hoje tu vês Jesus como advogado, naquele dia ele será juiz. Hoje tu vês Jesus sendo desprezado, mas naquele dia todo joelho se dobrará. Hoje tu vês Jesus como um homem, mas naquele dia ele revelará que ele é Deus. Hoje tu vês Jesus como inofensivo, mas naquele dia tu verás que ele é poderoso. Hoje tu vês Jesus como parte da história, mas naquele dia tu verás que ele é a eternidade. Hoje tu vês Jesus como sem valor, mas naquele dia tu verás que é o maior tesouro do céu. Hoje tu vês Jesus como uma palha, mas naquele dia ele será um fogo consumidor. Hoje tu vê ele como desprezado, mas naquele dia tu verás que ele é o amor eterno do Pai.